Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula? Bom, hoje nós vamos fazer as nossas atividades de língua portuguesa, tá? Iniciaremos fazendo a correção da aula passada, né? O anexo que vocês tinham aí sobre o stop ou a dedanha, né? Foi sugerido também a vocês que vocês jogassem com algum familiar. E aí, vocês jogaram? Foi legal? Seria interessante que vocês começassem a compartilhar conosco essas experiências, tá? Nós temos espaço aí na sala para vocês comentarem, para vocês postarem vídeos, fotos. Então, façam isso, compartilhem com as professoras, compartilhem com os colegas a experiência de vocês nessas atividades práticas, tá certo? Então, vamos lá fazer essa correção. Nós temos ali, então, o texto, né? Esse texto está explicando a regra do jogo, da dedanha. A professora já leu com vocês na aula passada. Já expliquei como jogar, né? Apesar de que acredito que vocês saibam, os pais de vocês saibam, porque é um jogo bastante antigo, tá? Então, aí vocês tinham as perguntas. Letra A. Que tipo de texto pode ser classificado a regra do jogo a dedanha? Ele é um texto narrativo, descritivo, dissertativo ou instrucional? Então, ele é um texto instrucional, tá? Então, se você marcou aqui texto instrucional, você acertou. Aí, nós vamos para a letra B. Quais as características de uma regra de jogo, tá? Então, a regra do jogo, deixa eu colocar aqui para vocês, letra B, e aí nós já vamos registrar o que você precisa ter, tá? Nessas regras do jogo. Ordenadas, elas devem ser ordenadas sequencialmente, tá? Elas têm que ter uma sequência. Elas têm que ser ordenadas sequencialmente. Vocês precisam também deixar claras, né? Ser claras e objetivas. E utilizar verbos no modo imperativo ou infinitivo, tá? Aí na letra C, qual é a finalidade de uma regra de jogo? É explicar como se joga, né? Explicar as regras do jogo, explicar como se joga, tá? As regras do jogo. O texto acima esclarece bem a regra do jogo a dedanha? Justifique a sua resposta. Aí você vai colocar o seu ponto de vista. Para mim, sim, explicou bem as regras do jogo, tá? Porque tem aqui o material necessário, né? Você vai precisar do papel para fazer aí a tabela, explica como fazer a tabela, explica como jogar. Então, para mim ficou bem claro, tá? E aí a letra E já era para vocês se reunirem aí com os familiares de vocês e realizarem o jogo propriamente dito, tá? Então, ainda estamos esperando aí as fotinhos, os vídeos, os registros dessas atividades práticas de vocês aí em casa, com a família, que também vai ser uma forma de nós matarmos um pouquinho da saudade, né? Porque a tia fica aqui dando aula, vocês me veem, mas eu não vejo vocês já faz um tempão. Então, compartilhem na nossa sala de aula ou compartilhem nas nossas redes sociais e marquem o colégio, tá? Para nós vermos aí vocês realizando as atividades, tá certo? Terminando então a nossa correção, agora nós vamos para a atividade de hoje, tá? Deixa eu só apagar o quadro aqui.
E a atividade de hoje de vocês também vai ser uma folha impressa, tá? Então eu peço a vocês que todas essas atividades anexas de folha impressa que nós estamos enviando, se você não tem impressora, você já sabe do nosso combinado, né? Ah, tia, eu não tenho impressora. Copia no seu caderno de português, tá certo? Ou, se for uma atividade de ciências, copia no de ciências, matemática, matemática. Mas copie, não deixe de fazer as atividades, ok? Então, nós temos agora uma outra atividade que nós vamos realizar com vocês, tá? Deixa eu só colocar ela aqui para vocês visualizarem. E aí, a gente já vai fazer. Tá, essa atividade aqui é um texto e deste texto vocês vão fazer uma interpretação. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra para facilitar para todo mundo. Deixa eu ver. Isso. Então, agora vamos lá. Vocês têm aí o texto de Monteiro Lobato, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato e depois sobre esse texto propriamente dito, tá certo? Então, vamos lá. Monteiro Lobato estava sempre criando novas histórias. A turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo viveu muitas aventuras com personagens famosos, tais como o Pequeno Polegar, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Popeye, Gato Félix, Don Quixote e muitos outros. Leia um trecho de uma dessas aventuras em que Pedrinho, Emília e Visconde vão para a Grécia Antiga, viver uma grande aventura com Hércules, um grande herói grego. Para isso, utilizam o Pó de Pirilim-Pim-Pim. As aventuras do sítio, da turma do sítio. Gente, nós vamos fazer a leitura dessa narrativa e eu peço a vocês que acompanhem a leitura junto com a professora, tá? Pode fazer a leitura aí em voz alta enquanto você está acompanhando, é importante, tá? Até mesmo que você ouça a sua própria leitura, ouça a leitura da professora, tá certo? Então, vamos lá. Leiam junto comigo. Preparativos. Pedrinho explicou ao Visconde os seus planos de nova viagem pelos tempos heróicos da Grécia Antiga. Vamos nós três. Eu, você e a Emília. Que quantidade de pó quer? Indagou o Visconde. Um canudo bem cheio. O pó de Pirilim-Pim-Pim era conduzido num canudinho de taquara do reino, bem atado à sua cintura. Ele tomava todas as precauções para não perder o precioso canudo, pois do contrário não poderia voltar nunca mais. Mas, como em aventuras arrojadas a gente tem que contar com tudo, o Visconde sugeriu uma ideia maravilhosa, ditada pela prudência. O melhor é levarmos 3 canudos, um com você, outro comigo e outro com a Emília. Desse modo, ficaremos 3 vezes mais garantidos. No terceiro dia, pela manhã, já tudo estava pronto para a partida. Pedrinho deu uma pitada de pó a cada um e contou 1, 2 e 3. Na voz de 3, todos levaram ao nariz as pitadinhas e aspiraram-nas a um tempo. Sobreveio o filme e pronto. Instantes depois, Pedrinho e Visconde e Emília acordavam na Grécia heróica, nas proximidades de Nemeia. Era para onde haviam calculado o pó, pois a primeira façanha de Hércules ia ser a luta do herói contra o leão da lua que havia caído lá. O pó de Pirilim-Pim-Pim causava uma total perda dos sentidos e depois do desmaio vinha uma tontura do qual os viajantes saíam lentamente. Quem primeiro falou foi Emília. Estou começando a ver a Grécia, mas tudo muito atrapalhado ainda. Parece que descemos num pomar. Tá? Então, aqui daí nós temos a legenda, né, desse texto, que é muito importante vocês sempre lerem, verem quem é o autor do texto que você está lendo, né? Aqui no caso, Monteiro Lobato. Os 12 Trabalhos de Hércules, São Paulo, Brasiliense, 19ª edição. Então, aqui nós temos o texto. Depois da leitura desse texto, você vai responder às atividades, tá? Número 1. Localize no texto o nome dos personagens que aparecem na história e você vai pintar de vermelho, tá? Quais são esses personagens?
o local onde essas personagens estavam e o local para onde elas foram. E pinte de verde. O que os personagens usaram para conseguir chegar no local desejado? Pinte de azul. Quem elas encontrariam lá? Pinte de amarelo. Daí vocês vão fazer aí o colorido no texto, destacando esses personagens, tá certo? Número 2. Quem era o principal responsável pelo pó? Número 3. O que aconteceria se eles perdessem o pó? Número 4. O que os personagens fazem para evitar perder o pó? Qual que foi a ideia lá que eles tiveram, né, para evitar de perder o pó? Explica o sentido do trecho, mas como em Aventuras Arrojadas, a gente tem que contar com tudo. O Visconde sugeriu uma ideia ditada pela prudência. Esse trecho aqui, que está entre aspas, né? Lembrando aí as aspas, esse sinal de pontuação, que indica aqui que esse trecho foi retirado daquele texto, tá? O que você entendeu? Qual que é o sentido desse trecho? O que eles quiseram dizer? Mas, como em Aventuras Arrojadas, a gente tem que contar com tudo. E Visconde sugeriu uma ideia ditada pela prudência. Caso aqui tenha alguma palavra que você não conheça, procure no dicionário, que daí vai ajudar você a entender o contexto da frase, tá? 6. Quando uma pessoa aspirava o pó, o que sentia após ter realizado a viagem? Você vai retirar lá do texto como que eles ficavam depois da viagem, né? Quando eles chegavam lá no local. 7. Qual seria a primeira aventura de Hércules que os personagens iriam presenciar? Tá lá no texto também. O que você acha que as personagens sentiriam quando avistassem Hércules lutando contra um leão? Qual que seria o sentimento, né, desses personagens ao ver esse ícone tão importante lutando contra um leão? Você acha que Hércules conseguiu derrotar o leão? Por quê? Aí já é a sua opinião, né? Eles foram lá assistir esse primeiro momento. Será que o Hércules derrotou esse leão ou não? Faça a correspondência entre os personagens e a sua principal característica. Então, Pedrinho, qual que é a principal característica do Pedrinho? Esperta e divertida, corajoso, sábio e prudente. Visconde, esperto, divertida, corajoso, sábio, prudente. Emília, esperta, divertida, corajoso, sábio, prudente. Você vai ligar de acordo com... Desculpa, ligar não, vai colocar as letrinhas aqui de acordo com a característica. Então, letra A, qual aqui é a letra A? Qual aqui é a letra B? E qual aqui é a letra C? Tá certo? Então, as atividades são essas. Façam a releitura do texto, tá? Grifem aqui possíveis palavras que vocês não conheçam. Procure no dicionário o significado dessas palavras. E aí, venham responder as questões de interpretação, tá? De acordo com o que eu conversei com vocês, tá certo? Então, esse texto que está aí para vocês fazerem a leitura, ele é uma narrativa de aventura, né? Ó, as aventuras da turma do sítio. Além do texto instrucional, que é um texto que a gente vem trabalhando aí nessas últimas aulas, nós também estamos trabalhando a questão da narrativa de aventura, né? Nós vimos que na narrativa de aventura, o narrador, ele pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Não tem aí nas perguntas esse questionamento. Mas eu vou perguntar para você e eu quero que você me responda agora essa pergunta. Esse texto que eu acabei de ler para vocês e que vocês leram junto comigo, né? Eu quase consegui ouvir aqui a sua leitura. Que você leu junto comigo, ele apresenta um narrador personagem ou um narrador observador? Como que você conseguiu identificar isso? Que ele era um narrador personagem ou um narrador observador? Olha só, nós vimos que o narrador personagem, ele traz verbos, né, na primeira pessoa,
né? E o narrador observador na terceira pessoa. Então, quando eu leio aqui no início do texto, que ele fala assim, ó, preparativos. Pedrinho explicou ao Visconde os seus planos de viagem pelos tempos heróicos da Grécia Antiga. Vamos nós três, eu, você e Emília. Pedrinho explicou. Então, ele está falando que o Pedrinho explicou, ele não está no texto, né? Então, ele é um narrador observador, tá? Que ele tá contando a história aí desses personagens, que eram Pedrinho, Emília e Visconde, né? Nessa aventura pela Grécia, certo? Então, era só uma observação aí, para nós relembrarmos um pouquinho sobre os aspectos, né? De um texto narrativo, né? De uma narrativa de aventura, tá certo? Então, agora é com vocês. Façam as atividades com bastante capricho, com bastante empenho. Na próxima aula, nós realizaremos a correção. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau!